A paz do Senhor a você que acompanha, está conectado, está ligado na programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Espaço Jovem. Hoje nós falaremos sobre o seguinte tema: colhemos o que plantamos. É isso aí. Aproveitando, queremos lembrar você de chamar os seus amigos para assistirem. E estamos também pelas redes sociais e você pode compartilhar o link do nosso programa. E curta e se inscreve se ainda não é inscrito no YouTube Rede Brasil Oficial. Então vem conosco que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Colhemos o que plantamos é o nosso tema de hoje. E para falar desse assunto maravilhoso, nós recebemos aqui, com menção honrosa, o pastor Samuel Albuquerque, a nossa irmã Kézia Albuquerque, esposa do pastor Samuel. Pai do Senhor, pastor. Amém. Pai do Senhor, irmão André, para mim é um prazer poder participar deste programa com esses jovens, me lembrando dos dias da minha juventude também na casa de Deus, e é uma bênção. Amém. Pai do Senhor, irmã Kézia. Pai do Senhor, irmão André, Pai do Senhor, Camila, é um prazer estar aqui com vocês no programa Espaço Jovem. Amém. Estamos recebendo também a cantora Elinai Silva. Seja muito bem-vinda, irmã Elinai. Amém, irmã Camila, Pai do Senhor, presbítero André, pastor Samuel, irmã Kézia. Muito feliz em estar aqui com toda essa juventude da casa do Senhor, com os músicos. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade para juntos adorarmos o santo nome do Senhor. Amém. E os músicos também da área 55. Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. É isso aí, na arquibancada, interagindo com a gente, aí na alegria, na energia, não é? Fazendo as perguntas, participando dos quadros. Estão querendo fazer perguntas hoje, viu, pastor? E estão os jovens na filial de Ribeirão, a paz do Senhor, Ribeirão. Amém. É pastoreada ali pelo pastor Daniel José, a quem nós já estendemos os nossos agradecimentos e as nossas saudações, não é? E os jovens do setor 10 de Jaboatão, cadê o setor 10? Amém. Amém. Daqui a pouco a gente vai fazer umas disputas aqui, tá certo? Fiquem tranquilos. E a gente já estende também as nossas saudações ao pastor Paulo Cristóvão, que é o pastor setorial de lá, não é? Amém. Já dando início à nossa conversa, que o tema hoje está muito especial. Pastor, a Bíblia nos ensina a sermos autorresponsáveis? Sim. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos de que Deus, que deu livre-arbítrio ao homem, ele também permite que o homem faça o que queira, né? No livre-arbítrio está essa liberdade que Deus dá. Então, as pessoas devem fazer o que quiser aproveitando o livre-arbítrio que Deus deu, né? Mas sabendo que são responsáveis pelos seus atos. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, capítulo 11, parece que versículo 9 e 10, anda pelos caminhos do teu coração, né? Da liberdade. Dá toda a liberdade. E aí o último versículo diz, saiba, porém, que Deus pedirá conta de todas essas coisas. Então, infelizmente, as pessoas pensam que não, eu posso fazer tudo o que quiser e não vai dar em nada, mas devem sentir a responsabilidade que a Bíblia dá. O Deus que deu o livre-arbítrio, o Deus que dá a liberdade, também deixou claro que prestaremos conta a Ele e receberemos a recompensa conforme os nossos atos, conforme a nossa vida. Isso é muito sério, né, pastor? Muito sério, sem dúvida. Nós somos seres passivos, né, pastor? Somos Sim. seres ativos Verdade. na construção da nossa história, não é? Conscientes de tudo que fazemos. Há uma classe aí querendo comparar os homens a animais, né? E algumas atitudes mas os animais não têm consciência do que estão fazendo, né? Fazem só por instinto. O homem não. O homem faz com uma capacidade que Deus deu, inclusive semelhante à de Deus, não é? Porque a Bíblia diz que quando nós somos formados, fomos criados por Deus, imagem e semelhança dele. Então o ser humano é sine qua non, não é? É alguém que foi feito por Deus com qualidades que não se pode comparar a outros seres que Deus criou.
né? Então, deve sentir a responsabilidade, como a irmã perguntou, ser autorresponsável e procurar sempre fazer tudo sabendo de que um dia nos apresentaremos diante de Deus para prestar conta de como vivemos, né? Não pode ficar jogando a culpa para outras pessoas, né? É verdade. Não é? Desde o princípio, Deus estabeleceu, não é? O que o homem deveria fazer. Ele deu a ordem a Adão, não é, de obedecer. Então, isto faz com que a gente entenda que o ser humano é, sim, autorresponsável, né? Principalmente em ter que obedecer a esse princípio divino, que é a ordem que ele deu desde o começo, lá no Gênesis, quando ele disse a Adão o que deveria fazer ali, não é? No Éden. E aqui a gente pode até ler num versículo, né? No Gênesis capítulo 2, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí está a responsabilidade do homem, né? Você comer, mas você Tem a se consequência. responsabilize. Isso aí, Jogou pra gente, né? verdade, claro. É verdade. Isso aí. E qual o valor da gente guardar os bons costumes? O termo usado, né, na pergunta, né, bons costumes, e já é bom. Então, o que é bom, todo mundo deve guardar, porque se não guardar o que é bom, vai guardar o que é mal. Então, a expressão é bons costumes. Se é bom, é bom. E a Bíblia mostra tudo que é bom. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, não é? Se há algum louvor, tudo que é puro, se deve guardar. Por quê? Porque é bom. Então, tudo que foi instituído, que está na palavra de Deus e que também foi instituído pelos pais, não é? E falando da igreja, pelos fundadores da igreja, não foi nada que faça mal. É algo que sempre vai trazer benefícios. Tanto é que hoje a gente colhe esses benefícios do que foi instituído lá atrás. Sem dúvida. Porque até diante de Deus nos coloca numa condição boa. Porque tudo que é ensinado para o bem nos tira do que é prejudicial, nos tira do que é mal, não é? O ensino correto, o que é passado para que nós não nos prejudiquemos, para que não nos desvalorizemos, não é? Porque os bons costumes visam isto, valorizar a pessoa, o ser humano. Cada vez que se quebra um valor de um bom costume, se perde valores, né? Porque os bons costumes é para valorizar a pessoa. Então eu sempre digo aos jovens, nunca despreze um conselho de uma pessoa com mais experiência, de um idoso, de alguém que já passou por um caminho que você está passando. Nunca o tenha como retrógrado, antiquado, que o tempo é outro, porque os bons costumes sempre serão valiosos, sempre trarão benefícios. Daí a Bíblia dizer que, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, tenhamos cuidado com as companhias. Né? Há uma expressão bíblica. Elas corrompem. Né? Há uma tradução bíblica que diz as más conversações, né? Isso. Corrompem os bons costumes. Mas há outras traduções que dizem as más companhias corrompem os bons costumes. Então tem que se observar aqueles que têm também bons costumes, né? Eu li recentemente que eu devo, se eu quero ser algo, devo procurar andar com pessoas que já são, para que me ajudem a ser o que eu desejo ser. Porque se eu ando com pessoas que não querem o que eu quero, não pensam o que eu penso, e também não sabem como chegar lá, não vão me ajudar. Então eu tenho que procurar pessoas que já chegaram aonde eu desejo chegar, não é? Ou pessoas que queiram também chegar aonde eu quero chegar. Então nós somos de uma geração que deve se espelhar muito numa geração que já passou e que já está passando
porque a cada dia o mundo se corrompe, não é? Os valores são destruídos, o que chamam de tabu, não é? E está completamente sem valor, e nós teremos que, então, procurar onde é que estão os bons costumes, onde estão os ensinos que vai me valorizar. Quem tem o ensino, quem tem o exemplo para que eu possa seguir? Encontrando, então, não tire os olhos. Isso se eu quero colher coisas boas no futuro. Claro, com certeza. Porque bons costumes trarão coisas boas. E o antônimo já sabemos, não é? Se é um mau costume, se é algo que não é bom, só vai trazer prejuízo. É Por verdade. isso a necessidade de se preservar, como diz Paulo aos Filipenses, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, se há algum louvor, este é o caminho. Deixa eu pensar, né? Pastor, e eles estão animados aqui, já querendo participar. A irmã Kézia tem uma pergunta aqui da jovem Kézia de Ribeirão. Pai do Senhor, irmã Kézia. Pai do Senhor, irmã Camila. Pai do Senhor, pastor Samuel. A minha pergunta é: como esperar o tempo da colheita e evitar alimentar sentimentos contrários como incredulidade, dúvida, aflição? Veja só, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. A fé também, ela é um fruto do Espírito Santo, ou ela é uma característica do fruto do Espírito Santo. Se alguém está esperando em Deus e não há lugar nesta vida para a palavra, para o Espírito Santo, em algum momento ela pode desfalecer. Até porque está escrito em Provérbios que a esperança demorada enfraquece o coração. Então, quem está enfraquecido precisa de algo que o fortaleça, que lhe dê condições, né, para alcançar, como a irmã usou a expressão, a colheita do que está esperando. Né, do que está esperando. Então, a palavra e a presença do Espírito Santo dará condições para que quem estiver esperando em Deus passe o processo. Que não é tão cômodo, que não é tão fácil, até porque Jó disse no capítulo 14 que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e esses dias ainda são cheios de inquietações. Então nós temos esse lado. Há pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais temperantes, que talvez tenham mais facilidade de esperar. Há outras mais inquietas, mais agitadas. Não sei se é a irmã, por isso fez essa pergunta. Mas eu também, assim, como o pastor falou, né? O pastor Samuel falou, o primeiro item, né? A fé. Se você tem fé, então fique tranquila, que no tempo certo você vai colher o que você plantou. Agora é aquela coisa, né? Ter certeza do que plantou. Porque também, eu estou esperando, mas e o que foi que eu plantei, né? Claro. Então, alguém já disse, uma pensadora, né? Que quem sabe o que plantou não teme a colheita. A colheita. Né? Então, se você tem certeza de que o que você está plantando é o que você quer para o seu futuro, então continue esperando com fé que Deus vai cumprir na sua vida tudo aquilo que você plantou. E as sementes que se plantam esperando em Deus é oração, jejum, servir a Ele, ter paciência. Olha, o celeiro tem um bocado de semente para mim. Não é ficar olhando para o céu, né, pastor? Não, esperando. Não posso É esperar verdade. um Pix. Não, Aí, é verdade. revolucionário Não na é minha tão vida, fácil. né? Tem que estudar, tem que ler. Claro, A atitude da pessoa enquanto espera é tão importante quanto a espera, na verdade, porque o processo faz parte. Claro. Todo mundo, mas enquanto a gente espera, a gente pode ficar de braço cruzado. A gente tem que estar plantando e plantando e plantando para que a colheita venha, né? Claro. Pois é. E assim, pastor, até que ponto o ontem ele interfere no hoje? Assim, até que ponto aquilo que a gente faz no passado ele interfere no futuro, sabe? Como é que isso... A Bíblia diz no Salmo 119 que um dia faz declaração a outro dia, né? Não existe amanhã sem o ontem, É né? verdade. Não existe. Então, há pessoas que querem viver o amanhã sem viver o seu hoje, sem viver o seu momento ali. Então, tem que se viver todas as etapas, né? Quando você rompe, quando precocemente, vive precocemente e depois se arrepende lá na frente. Então, o ontem é tão importante quanto hoje. A Bíblia diz
que um dia Deus mandou uma mensagem para o povo de Israel, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se o povo não tivesse se santificado no ontem, né? No amanhã não haveria as maravilhas. Então Deus trabalha desta forma. A gente tem que viver o momento conforme a vontade de Deus, para que depois se possa olhar para o ontem e dizer: eu estou vivendo hoje porque vivi o ontem, né? Corretamente. Agora, tem pessoas que querem viver o amanhã sem ter sido aprovado no ontem. Então, cada um de nós estamos vivendo o hoje, que amanhã vai ser ontem, né? Então, como estamos vivendo esse hoje? Para que amanhã possamos dizer: graças a Deus que eu vivi desta forma, que eu fui capaz, não é? Deus me ajudou para que eu pudesse viver para hoje, estar vivendo o que... E eu digo para os jovens sempre: vale a pena a gente plantar, a gente, mesmo em meio às luzes, a Bíblia diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, né? A gente pode aplicar esse texto para a evangelização, mas também para a nossa vida pessoal, ainda que chorando, mas eu vou andando e vou semeando e vou me esforçando e vou construindo. E a Bíblia diz: voltará sem dúvida. Não é a expressão bonita da irmã Kézia que ela usou aqui, que leu que quem sabe o que está plantando? Não teme a colheita, né? Não teme a colheita, não é verdade? Então, por isso esta necessidade da gente hoje fazer o que é bom, né? A Bíblia diz: façamos o que é bom. E a Bíblia dá a certeza, né? No caso dá do a texto que o senhor certeza. falou, né? Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, o acharás. E não é poucos dias. Muitos. A Bíblia não engana ninguém. É verdade. Não é? Gálatas 6, né, que é o versículo-chave aí desse texto, desse tema, diz, né, o que o homem semear, isso também colherá. Então, Um dia eu evangelizei uma pessoa e ela se entregou para Jesus, foi para a igreja uns dias, uma semana, duas, e depois não foi mais, então eu visitei. E aí quando eu visitei, ele disse: não, porque eu entrei na igreja achando que ia conseguir algo, mas não consegui, aí desanimei. E eu disse para ele: mas é depois de muitos dias. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de... Ele queria imediatamente. Queria. E não foi agora, né? Porque nós estamos vivendo a geração... Fast food, né? Sim, imediatismo, né? Sim, Tudo do imediato, imediatismo, tudo imediato. Mas uma coisa que não muda é justamente a agricultura, né? A forma como se trabalha, a semeadura. A Bíblia até diz assim que nós devemos observar a paciência do lavrador, porque eles têm paciência. Eu viajei uma vez para o interior quando era bem adolescente e fui com o pastor para um engenho numa cidade de Uruçumirim. Não sei quantos conhecem aqui, mas é depois de Gravatar. Com Eliana, Conhece? Depois de Gravatar, lá dentro, muito fria, né? E eu fui lá e fui com o pastor para um engenho republicano, longe, 3 horas caminhávamos e fomos. E o pastor passou e tinha um semeador, um agricultor limpando o terreno, porque tinha vindo uma chuva e destruiu toda a plantação. Ele não pôde colher, porque a chuva muito forte destruiu o que ele havia plantado, parece que era feijão, não estou lembrado do produto. E o pastor foi lá, dar uma palavra a ele, disse para ele: eita, meu amigo, a chuva destruiu tudo. E ele disse: não, mas não tem problema, vou limpar, eu vou plantar outra vez, e Deus vai ajudando a gente. E eu nunca esqueci isto. Já tem, Jesus, uns 30 anos. Com certeza, 30 ou mais, que eu era adolescente. E eu nunca esqueci, isso me marcou, como aquele homem otimista, animado, dizendo: não, mas não tem problema, pastor, vou limpar e vou plantar outra vez, né? E assim é que temos que ser.
resilientes, né? Constante, né? Constantes, a Bíblia diz firmes, constantes, sempre abundantes. Se a gente ficar olhando para as adversidades e até para o que não existe, né? Se imaginando que aí a gente não chega. Tem que confiar em Deus e viver o hoje, viver o momento, a etapa da vida, buscando em Deus a condição para plantar, para semear. E não se inquietar, né? Pelo dia de amanhã, como a Bíblia diz, né? Basta cada dia o seu mal, né? É verdade. Fazer o hoje e descansar em Deus. Esperar o tempo de Deus na vida. E talvez essa seja uma coisa difícil para nossa geração, né? Assim, sim, porque está tudo muito esperança, acessível, né, irmão? Tudo muito acessível hoje. Eu, quando escuto a história da igreja, como os pais da nossa igreja caminharam tanto, lá em Sirinhaé, onde estamos cooperando, o pastor, Sirinhaé era uma congregação e Camela era a matriz do trabalho, né? E o pastor saía de lá do distrito de Camela para evangelizar Sirinhaé e os distritos. E eu fico pensando, meu Deus! E o detalhe é que não tinha as estradas. Não, iam por dentro das plantações. E eu fico pensando assim, meu Deus, porque é longe. É longe, irmão. É longe. Entendeu? E caminhavam. E hoje não, hoje ninguém quer mais caminhar. Antigamente não tinha fogão a gás, se ia lá na mata, tirar lenha, às vezes esperar secar. E para poder fazer era todo um trabalho. Tinha que acordar muito cedinho para o almoço estar pronto de meio-dia. Hoje, nem fogão a gás se usa, né? Quase. Alguém? Não, se usa, não. Não, fogão a gás hoje. Se a pessoa não quiser usar, tem o micro-ondas, tem o forno elétrico. Tudo, pastor. É tudo muito rápido. Só que eu costumo dizer sempre aos jovens, aqui muda. Mas lá em cima não muda. Amém. Aqui não muda. Então tenhamos cuidado para essa mudança da sociedade, não é, do mundo que nós estamos vivendo, não interferir na nossa vida espiritual. Porque as bases do Evangelho, aquilo que Deus instituiu, passa o céu e a terra, pode se acabar tudo, está de pé, né? Está instituído e eles estão querendo perguntar, poxa. Guilherme, de lá do setor 10. A parte Pai do Senhor presbítero, Pai do Senhor pastor. A minha pergunta é, quais conselhos dá para uma pessoa que plantou mal, se arrependeu e está tendo uma má colheita? Olha, as consequências têm que ser suportadas. Nosso pastor presidente, o pastor Ailton, eu já ouvi ele contar várias vezes uma ilustração, ele sempre apresentava uma ilustração de um homem que o filho era muito desobediente. E todas as vezes que o filho cometia alguma arbitrariedade, alguma desobediência, o pai colocava atrás de uma porta um prego. E depois o filho se arrepende e volta para o pai e diz que pai, eu quero mudar, eu quero acertar. E o pai diz para ele, olha, veja quantos erros você já cometeu, mostra atrás da porta aqueles pregos. E aí o pai diz assim, vamos fazer uma coisa, cada vez que você fizer um acerto, eu tiro um prego desse. E aí o filho começou a viver diferente, né, obedecendo. E o pai foi tirando os pregos. E então, depois o filho viu que a porta ficou toda marcada. Aí disse, pai, mas e as marcas? Ele disse, meu filho, as marcas não tem o que fazer. Os pregos, eu fui capaz. Então, de tirar. Então, Deus nos perdoa, e Ele tem misericórdia, mas as consequências, por isso a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, que se pecar, vem as consequências. Agora, o que eu posso lhe dizer é que a bênção de Deus ela é tão grande que é capaz de suplantar, é capaz de, como posso dizer, sobrepor, né? Sobrepor. Um jovem uma vez me perguntou assim, pastor, eu me desviei um tempo, e eu fiz muita coisa que Deus não se agradava. Mas quando eu era jovem,
eu tive muitas promessas da parte de Deus. Estas promessas estão de pé? Eu disse, estão. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Você voltou, as promessas estão de pé. Agora, já poderiam estar cumpridas? Você já poderia estar desfrutando? Então veja que as consequências existem, não é? Ele tinha muito desejo de ser um obreiro da igreja. Eu disse, agora você vai ter que pagar o preço, esperar, quer dizer, tudo que você deixou de fazer, você faz, mas vai chegar o que Deus lhe prometeu. E tive a felicidade de estar no dia da consagração desse moço a presbítero ali, né? Vendo Deus cumprir as promessas. Então, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas o melhor é não pecar, para não ter que colher os frutos. Feito o povo de Israel, né, pastor? Tinha um caminho mais curto. Claro. Só que eles deram a volta todinha pelo deserto, demoraram 40 anos, por causa da desobediência, Claro. por causa da insistência, era um Da povo de dura dureza servir. do coração, claro. Claro, então, atendendo a Deus, a vontade de Deus, tudo é melhor. Tudo é melhor. Pegando outro caminho, mesmo que depois saia dele, mas já se fez alguma coisa, já se semeou, não é? Que é o nosso tema, já algumas sementes que a colheita não é boa. Porém, a bênção de Deus é maior para ajudar, e eu tenho visto isso. Todo aquele, a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e a misericórdia de Deus resolve tudo. Amém, pastor. Glória a Deus. Vamos dar uma pausazinha aqui na nossa conversa para chamar o primeiro quadro de hoje. Vocês estão preparados? Estão preparados mesmo? Amém. Então vamos chamar o quadro Quem Disse a Quem? Roda a vinheta. E neste quadro nós diremos o trecho de algum diálogo da Bíblia. Os jovens tentaram identificar quem foi que disse a quem nessa passagem. Então vamos lá? Começando pelos jovens do setor 10. Onde é que estão os jovens do setor 10? Quem souber, pega o microfone, se apresenta e responde, tá certo? Vamos lá. Tela com versículo. Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Quem disse a quem? Já sabe? Pega aí o microfone. Como é teu nome? Davidson. Davidson, setor 10. Pode ser um pastor, pode ser um presbítero. E aí, quem disse a quem? José, quando estava naquele processo, na prisão, o padeiro, dialogando com ele, fez. Vou repetir de novo. Sim, senhora. Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretar. Faraó. E Disse a... José. Fala mais alto. Faraó. Disse a José. Muito bem. Resposta aí na tela. Faraó disse a José. 1 ponto para o setor 10. Vamos agora para a filial em Ribeirão. Tela com versículo. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Muito difícil. E aí, quem é que sabe? Pega aí o microfone. Como é teu nome? Meu nome é Marcos, Pai do Amém, Senhor. Pai do Senhor. Jesus disse a Natanael. Tem certeza? Sim, senhor. Muito bem, tela com a resposta. Jesus disse a Natanael. Tá fácil hoje, né? Você aí de casa tá vendo que hoje foi... A produção deu uma aliviada hoje. Foi, verdade. Agora é o desempate desse primeiro bloco. Quem souber, levanta a mão, pega o microfone, qualquer um. Setor 10 ou Ribeirão. Tela com o versículo. Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Alguém sabe? Pai do Senhor, Amém. meu nome é Enoque. Quem disse foi Deus disse a Abraão. Vamos de novo. Mais uma chance. Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Acertou 50%. E aí, vai? Deus disse a Moisés. Agora, tela com a resposta. Senhor disse a Moisés. 2-1
para o setor 10. Mas tem retorno. Tem chance ainda de recuperar. Fique tranquilo. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso, a gente vai de louvor com a cantora Elienay Silva. Então não sai daí não, porque daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. Glória a Deus. Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. Glória a Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvi a voz de Deus bradar, e Ele disse assim, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E Ele disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Ei, o homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele vela por sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar. Oh, glória! Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. Declara isso. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai, oh glória, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora.
Glória a Deus, e temos uma boa notícia, na realidade é excelente notícia para você. O Espaço Jovem está de volta, um bate-papo muito legal, e você sabia que também pode encontrar a gente aqui do Espaço Jovem em formato podcast? Assina aí agora o RBC Oficial nas melhores plataformas, a Google Podcasts, Spotify, todas as plataformas, as melhores. Você pode assinar aí agora e encontrar a gente. É isso aí. Hoje estamos conversando sobre o tema Colhemos o que plantamos. E para falar deste assunto, estamos recebendo o pastor Samuel Albuquerque e sua esposa, irmã Kézia Albuquerque. E voltando à nossa conversa de hoje, qual a principal lição, pastor, da lei da semeadura? O que a gente pode destacar de mais importante? A colheita, né? A colheita. Ninguém pode viver achando que faz o que quer e não vai dar em nada. Porque é muito ruim quando não se escolhe as sementes que se está plantando, né? Quando se faz as coisas sem nenhum temor a Deus, sem pensar no futuro, sem sentir a responsabilidade dos seus atos, né? Sem medir o quanto ou a consequência que vai vir por causa de uma atitude impensada, precipitada. Então, quando a Bíblia diz que ninguém deve se enganar, né? Não, você está lá em Gálatas 6 e 7, o senhor é pregador? Diz que ninguém se engane. Tudo o que o homem plantar, isto também se fará. Gálatas 6 e 7. Não é tudo. E o fruto vai ser conforme a semeadura. Né? Eu sempre escutava os pastores, cresci escutando. Ninguém planta manga para colher laranja, ninguém planta feijão para colher uva. Você colhe o que plantou. Então, a lei da semeadura nos leva a pensar muito no que vamos colher. Tem pessoas que não estão se preocupando com isso, mas acredito que através deste programa, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está falando aos corações esta tarde, porque a Rede Brasil é um instrumento de Deus para que Deus possa alcançar vidas, não é, em todo o mundo. E que nesta tarde todos, não só os jovens, mas todas as pessoas pensem, porque enquanto estamos vivos, estamos semeando alguma coisa e vamos colher no amanhã, em prazo curto ou longo, mas se vai colher os frutos da nossa atitude. Forte, né, pastor? Que até às vezes quem não é crente, quem não é evangélico, quem não professa nenhuma fé até, entende dessa forma também, né? Claro. De que sabe de que aquilo que ele está fazendo agora vai reverberar no futuro dele. Sim. Isso faz parte da criação, não é? Todo mundo deve criar os seus filhos desde criança, ensinando a lei da semeadura, que é natural a todos os homens, faz parte da vida de todas as pessoas. Então, eu não sei se é porque eu estou ficando antigo, mas eu penso muito assim no que aqueles que já passaram, que já não estão mais entre nós, como eles, o que era que eles falavam, o que era que eles ensinavam, e eles tinham esse cuidado, né? De dizer sempre, me escute hoje para não sofrer amanhã. Olha, amanhã eu não vou estar aqui, então ouça o meu conselho, né? E as mães, naquele terror que é muito normal as mães, né? Quando eu morrer, você vai... E era uma forma de ensinar a lei da semeadura. Irmã Kézia, você não faz isso hoje não, né? Às vezes eu faço, Samuel filho, às vezes Samuel. Qual é a mãe dessa geração que não faz? As mais novas devem fazer também, mas irmã Kézia é dessa geração que diz assim, ficam chamando meu nome direto, quando eu não estiver aqui, quando eu morrer. E assim, os jovens, né, que estão aqui, e até os jovens que estão nos assistindo, né, tem que ter muito cuidado, porque alguns jovens, né, não são todos, mas alguns, até mesmo evangélicos, às vezes assim, não, mas eu já sou grande, né, já tenho mais de 21 anos, eu sou dona da minha vida, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, né? Mas não pensa depois nas consequências que podem vir, né?
e às vezes não querem ouvir conselhos, né? Você às vezes vê que aquele jovem está enveredando por um caminho que não é bom, e você chega para aconselhar, né? E a pessoa às vezes ignora o seu conselho, né? Às vezes até deixa de falar com você, não é? Já não responde mais as suas mensagens de WhatsApp quando você dá ali aquela palavra de conselho, de ajuda. E a gente fica triste, né? Porque a gente já passou por esse caminho, né? Eu também já fui jovem, já tive meus 17, 18 anos, né? E eu sempre ficava perto de gente mais velha para aprender alguma coisa, né? Para o meu futuro, alguma coisa de boa para o meu futuro, né? Sempre procurei seguir o conselho daqueles mais velhos que já tinham passado pelo mesmo caminho para poder me orientar. E hoje em dia os tempos são tão difíceis, não é? Que às vezes tem jovens que não querem mais conselhos, não querem orientação. E às vezes até vem pedir orientação, mas já vem com tudo já na sua mente. Quer ouvir de você um sim, não é? Não, eu vim pedir aqui um conselho, uma Kézia, né, o pastor, mas ele já, no seu coração, já está tudo determinado como ele quer fazer. É só para livrar a sua consciência de que pediu o conselho, né? Mas aí a gente dá aquela orientação e tal, e a pessoa sai dali, não segue, né? E depois, mais na frente, né, temos que receber aquela mesma pessoa, a mãe chorando porque a filha, né, tomou determinada atitude que não foi boa para ela. Né? Infelizmente, acontece muito isso nos dias atuais. Né? Isso sempre aconteceu, mas parece que hoje está acontecendo mais. Não é? Cada dia mais as pessoas são donas de si mesmas, não é? Não buscam mais orientação, às vezes não buscam nem a orientação na própria palavra de Deus, não é? Porque, infelizmente, tem acontecido isso. As pessoas já não conhecem mais, não procuram mais conhecer as Escrituras, né, os mandamentos, o que Deus tem nos ensinado na sua palavra, e por isso, às vezes, colhe frutos amargos, né? Muitos pais e mães que choram, que buscam o pastor, buscam a esposa do pastor. Às vezes também pais que são negligentes, não é? Que fazem todo o gosto dos filhos, não procuram não ensinar a luz da palavra de Deus, não fazem mais o culto doméstico. Então fica difícil, né? Eu, graças a Deus, eu tive meus pais evangélicos, né? Quando nasci, meu lar meus pais já eram crentes, e também desde pequenininha fui para a igreja. E sempre meu pai orientando, né? Puxando a orelha, olha, não faça assim, porque você vai se dar mal, né? Faça desse jeito. Observava a roupa que a gente vestia, observava as amizades. Não é dizer, olha, você não vai dormir na casa das suas amigas. Mas por que todo mundo dorme, né? Vai brincar com sua amiguinha, vai para casa da amiga, vai dormir lá, vai passar o dia lá. E meu pai dizia, não, porque eu não sei como é a criação lá, né? Eu não sei como é o costume. Você vai ficar aqui em casa. Se ela quiser vir, ela vem para cá, mas você não vai para lá. E alguém achava meu pai duro, minha mãe dura, né? Na criação. Mas hoje, graças a Deus, estamos todas na casa do Senhor, servindo ao Senhor, nenhuma se desviou. Não é? Porque seguimos aquelas orientações, né? E aprendemos no culto doméstico, indo para a campanha evangelizadora. E hoje podemos colher bons frutos, não é? De continuar servindo na casa de Deus, de ter casado com um jovem crente também dedicado na obra. Então, vocês jovens, se querem colher bons frutos, não é? Na vida de vocês, tem que investir nisso aí, não é? Investir naquilo que vocês querem receber, não é? Se quer uma vida próspera na igreja, na obra do Senhor, invista na oração, no jejum, na leitura da palavra, saindo ao campo para evangelizar, né, participando dos cultos. E com certeza o retorno vai ser abençoado. Né? Amém. Glória a Deus. E tem uma pergunta aí pela jovem Emily Kawane, do setor 10. Onde está a Emily? Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor, pastor. A minha pergunta é: quais as estratégias que a gente pode utilizar para semear bons frutos em terras difíceis, como na escola, na faculdade, lugares em que não é tão fácil assim a gente semear a palavra de Deus e semear bons frutos? Claro. A gente falou aqui algo que terminamos de falar agora, né, sobre ouvir aqueles que já passaram pelo caminho, né? Então, as estratégias são aquelas que já deram certo. Procure ver quem hoje pode lhe ensinar as estratégias que deram certo. É como eu digo assim, eu queria tanto que eu quero, né? E graças a Deus nós temos visto aqui no estado de Pernambuco que a nossa igreja continue como está até o fim, porque deu certo. Quando a Assembleia de Deus começou, chamavam de trem de roda quadrada, que não ia a lugar nenhum. Quando o templo lá da Encruzilhada, que foi o primeiro templo a ser construído, começou a ser construído, passavam pessoas e chamavam o missionário Joel Carlson de louco.
Porque diziam, para que um templo desse tamanho? E hoje há congregações que são maiores. Então as estratégias são as mesmas. Até porque a palavra de Deus não muda. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Não adianta querer usar estratégias que não sejam espirituais, que não sejam na visão de Deus, na direção do Espírito. Porque quando eu vejo assim, algum comentário, vamos fazer isso para ganhar mais jovens, vamos fazer isso para sustentar os jovens na igreja, que nunca parte do nosso pastor, nem do ministério, que graças a Deus, nós vamos por essa linha. Não precisa mudar o que deu certo, não é? Não precisa mudar o que deu certo. Então, as estratégias são as mesmas usadas pelos nossos pais e pelas gerações que vêm seguindo, que estão firmes. Nós temos hoje, a irmã falou, na escola, né? Como na escola, na faculdade, e alguém até diz assim, não, porque entrar na faculdade é um perigo e tanta coisa, mas tantos jovens entraram, saíram bem, né? Exato. E então, qual é a estratégia que eles usaram? Conservar os bons costumes, né? Aquilo que Paulo disse a Timóteo, tu, pois, meu filho, permanece naquilo que aprendestes. Então aprenda, que foste inteirado, aprenda primeiro, depois permaneça. Aí está a estratégia. Vamos terminar a pergunta aqui. É verdade. Tem aqui o exemplo de Daniel, né, que decidiu no coração não se contaminar. Então, se você entrou na faculdade, lá você tem a responsabilidade de ser luz. Não é? Você não pode ser igual às amiguinhas da faculdade. Você não pode falar como elas, você não pode andar como elas andam. Você tem que ser luz lá dentro. Você entrou para estudar, para aprender o seu curso. E lá a oportunidade que se abrir, você vai lançar a semente, você vai pregar a palavra. Não só falando, mas com o seu comportamento, sua maneira de se vestir, a sua maneira de falar, de se portar. Não é? Lá a sua luz vai brilhar. E também quando houver oportunidade para falar, no intervalo, poder conversar e falar o evangelho, vai ser uma bênção também. Deus vai lhe dar estratégias. Você orando, pedindo a Deus para ir na sua frente, lhe dando oportunidades para pregar a palavra, Ele vai lhe dar. Com certeza você vai sentir, aquela hora ali, pronto, você vai sentir, é agora. E você vai falar e Deus vai lhe ajudar. Não é? E vai ser uma bênção. Sempre estratégias espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É verdade. Pastor, e os nossos atos e as nossas palavras, elas são sementes? Sementes, os pensamentos, os sentimentos. A Bíblia diz, Provérbios, capítulo 23, tem um versículo ali que diz que o homem é o que ele imagina. É tão interessante esse versículo, né? O homem é o que ele imagina. Veja a força que tem o pensamento. A pessoa é capaz de imaginar alguma coisa e aquilo ali faz com que ele pense que é verdade. O pensamento, é muito forte. A imaginação, ela vence a pessoa. As palavras, a irmã perguntou também, né? Isso. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. E depois Jesus disse, pelas tuas palavras serás condenado. Palavra é capaz de condenar uma pessoa que... Então, o cuidado e o sentimento, né, que a irmã perguntou. Aí o escritor aos Hebreus diz, tende cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando do seu coração. A amargura é um sentimento, né? Então a gente tem que ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. É verdade. Então, os pensamentos são muito perigosos. Jesus disse que procede do coração do homem os maus pensamentos, não é? Ninguém deve culpar de forma nenhuma outras pessoas, porque o mal não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Então o mal é semeado a partir das sementes que saem do coração, e Jesus disse que o mal sai do coração do homem. É verdade. Coração do interior, de onde também saem as palavras, de onde também saem os sentimentos, né? Vem tudo de dentro do homem. Pastor, quando eu estava lendo esse tema, eu lembrei de um livro
sei se dá para ver aí. Palavras, o poder da comunicação na pregação do Evangelho, de John Piper e Justin Taylor, que é justamente o que o senhor falou, pastor. Vou ler só um trechinho aqui. Sim. A língua traz ao mundo o hálito que provém do coração, que é justamente parafraseando o versículo que o senhor falou, né, pastor? E diz assim: o hálito com o qual expressamos nossos mais profundos desejos, instintos e opiniões pode produzir fruto proveitoso e agradável. E as palavras podem consumir e destruir uma vida. E fica a dica, viu? Tem na livraria Bereia. Quem quiser já pode correr lá para adquirir. Pastor, mas as palavras, ela têm um poder muito grande. Não é uma coisa simples, não é? Quando eu falei do pensamento, né? Veja o que diz Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então temos que ter pensamentos corretos, porque senão nós vamos ser o que os nossos pensamentos, o que imaginamos. E tem muita gente enganada por aí, pensando que é, não é. Achando que é e não é. Achando que está bem e não está. E por isso não muda, porque o pensamento está sendo a semente que ele está usando para colher tudo que faz. E é um pensamento mau, como Jesus disse. Do coração do homem procedem os maus pensamentos. Eu vou usar uma expressão que eles usam muito, pastor, é forte isso daí. Aqui em Provérbios 18, e versículo 20 e 21, diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Exatamente. Então, às vezes a pessoa fala, né? As palavras. Daquilo ali é que ela vai se alimentar. Então, Os sentimentos da gente também são sementes, né, que a gente coloca. É verdade. O que a gente vai colocando, né, como processo para a gente mesmo, a gente vai colher futuramente, invariavelmente. Sem dúvida. E é engraçado que aquele exemplo da árvore, né, pastor? A árvore, ela se conhece o quê? Pelo seu fruto, né? A gente fez uma dinâmica na escola dominical e mostrou umas folhas para o pessoal identificar qual era a árvore. E é muito mais difícil identificar qual é a árvore por uma folha. Tem que ser agricultor para saber. Não, pastor, tem que ser especialista. Ou dono de sítio. Exatamente. Mas quem só come o fruto exatamente. não sabe qual e é como a pergunta que ela fez, né? Na questão da faculdade que a senhora falou, né? Que às vezes a gente prega sem palavras, com os nossos atos, e às vezes tem pessoas que nunca vão conseguir escutar a gente falar, mas pelo exemplo, pela forma como a gente se porta, pela forma como a gente se conduz, nós somos identificados como crente. Nós somos identificados como aquela que faz a diferença, né? Pela simples forma de como a gente se porta. É verdade. Não é verdade? Com certeza. Isso aí, a conversa está muito boa, mas agora a gente vai dar uma pausa para a gente começar o próximo quadro, a revanche de vocês aí, né? Quem sou eu, né? Roda a vinheta. É isso aí, tá aí no quadro Quem Sou Eu, né? Neste quadro nós daremos 3 dicas sobre uma personagem bíblica na primeira pessoa. E aí os jovens vão tentar dizer, vocês vão tentar dizer quem é esse personagem bíblico, tá certo? Você aí de casa vai responder antes, sabe mais do que eles vão ganhar, quem é que vai ganhar? Filial Ribeirão, setor 10, tá quanto? 2-1, né? Isso daí vocês respondem com força. 2-1, vamos lá. Personagem 1 no quadro, na tela. Tela com a primeira dica. Sou filho de Amitai. Já tá fácil, tá simples de responder. Jogo rápido. Quem souber, levanta a mão. Querem a segunda? Segunda? Por gentileza. Sou considerado como profeta fujão. Quem é que tá perdendo? Aqui, né? Ribeirão. Paz do Senhor. Amém. Meu nome é Adria e esse é Jonas. Tem certeza, Adri? Tenho. Absoluta? Absoluta. Posso perguntar? Pode perguntar. Jonas. Acertou muito bem. Vamos lá pro personagem 2, tá 2-2 agora, tá certo? Vamos lá. Tela com a primeira dica, né? Minha filha estava muito doente quando eu fui até Jesus. Então ela já levantou aqui, ó. Já tava com o microfone, já aproveitou. Rapaz, o negócio foi rápido mesmo. Paz do Senhor, esse é Jairo. Tem certeza? Tenho. Quer a segunda dica? Pode ser.
Quando Jesus chegou na minha casa, minha filha já havia morrido. É Jairo. E a terceira dica, Jesus ressuscitou minha filha. Jairo. Tem certeza, Jairo? Absoluta. É Jairo. Muito Dá quanto bem. agora? 3-2, virou. Agora vamos dar a chance, Dá a chance né? agora, já a bota. chance pro setor 10 pra poder empatar, né? Pra ninguém ficar triste. Tela com a primeira dica. Meus filhos se chamam Manassés e Efraim. Já sabe? Vamos passar. Passa o microfone lá. Ela quer responder. José. Tela com a segunda dica. Fui governador do Egito. José. Ganhei uma túnica do meu pai. José. Amém, é José. Claro. E revelando o personagem, né? José aí. Gênesis lá, nos últimos capítulos. E agora vamos ouvir mais um hino pela cantora Elina Silva. E logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí, é bem rapidinho. Nós servimos ao Jeová Jireh, ao Deus provedor, ao Deus que cura. Oh, glória. Te adoramos. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado num esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, aleluia. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, aleluia, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, a tempestade, aleluia, e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão
por quem nunca perdeu. Ele é grande, seu nome é Jeová Jireh, Irás. Eu creio em ti, haja o que houver, creia e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, nós cremos em ti, nós cremos em ti. É isso aí, o Espaço Jovem já está de volta, mas nós estamos já no último bloco, não é isso? Eu também senti isso daí, né? A conversa tá tão boa, né? Mas ainda não acabou, fica aí com a gente, que nós temos mais dúvidas a esclarecer. O pastor Samuel Albuquerque, a irmã Késia, que estão aqui nos dando a honra maravilhosa de estar. O pastor Samuel estava dizendo, eu quero tirar dúvida. E nós estamos conversando sobre o tema Colhemos o que plantamos, né? E dando continuidade à nossa conversa, nós já vamos de pergunta para a plateia. Nosso irmão Marcos, de lá de Ribeirão. Paz do Senhor, irmão Marcos. Paz do Senhor, presbítero, paz do Senhor, pastor. A minha pergunta é: quais os conselhos de encorajamento para quem busca ter uma semeadura, né? Quem busca semear de acordo com a vontade de Deus, mesmo tendo ciência da dificuldade que existe na atualidade? Tem jeito de pregador, ele. É verdade. Recebi o desafio. Os exemplos nos encorajam. Né? Tudo que está na Bíblia é para nos encorajar, para nos ajudar a conquistar o que estamos buscando. O mundo diz assim, alguém só aprende errando, né? Não é um adágio, uma linguagem, alguém só aprende errando. A pessoa só aprende errando. Deixa eu ter minhas experiências, né, pastor? Claro, mas a visão bíblica é diferente. Senão não estaria erros de homens de Deus, né? De servos de Deus na Bíblia. A Bíblia deixa bem claro. Claro. Não esconde não. Sim, não esconde. Por que está na Bíblia erros de servos de Deus? Justamente para que nós possamos nos espelhar. Se é bom, faça o mesmo. Se não é, a Bíblia diz assim, o avisado vê o mal e se esconde, né? Então, para que nós possamos nos encorajarmos a fim de lutar e conquistar o que estamos buscando, né? E vamos usar a visão do programa a fim de plantarmos e colhermos, teremos que sempre observar aqueles que venceram, aqueles que semearam, colheram e deixaram o exemplo para nós. Amém. E temos uma pergunta aqui também. Quais são as sementes na vida profissional, acadêmica e afetiva que a gente deve lançar, irmã Késia? Acadêmica tem que ter muito estudo, né? Tem que se dedicar ao estudo, se comprometer, né, com a sua preparação para o que vem no futuro. Se você quer ser um médico, uma médica, né, tem que investir na área da saúde, estudar, se preparar, né, para um bom concurso, quem sabe, né? E outras profissões que vocês porventura queiram seguir, tem que haver um investimento, né, de horas de estudo, né, ler muito, pesquisar, né, estar sempre presente nas aulas, na escola, na faculdade, no lugar onde você faz o curso, né? Tudo isso requer tempo e dedicação, né? E também oração, colocar Deus em primeiro lugar, né? Pedir a Ele para abrir a sua mente, o seu entendimento, porque às vezes a pessoa estuda tanto, mas às vezes não consegue assimilar o assunto, né? Então precisa também buscar a Deus em primeiro lugar, pedir a graça de Deus, a orientação, a sabedoria, né? Que a sabedoria vem dele, né? Temos que pedir a Ele, Jesus me ajuda a entender, né? A compreender os conteúdos para poder ter sucesso na vida acadêmica, na vida profissional, né? E na vida afetiva também, né? Temos que orar e pedir direção a Deus, senão dá mal, né? Se dá mal, então
O pastor Samuel tem aí o seu testemunho para contar. Ele gosta Tá de todo contar o mundo que testemunho tava dele. querendo chegar Você nessa gosta de parte. ouvir, né? Faz bem, né? Faz bem. Veja só. Tá todo mundo querendo chegar nessa parte, pastor. Eles estavam é. vidrados. aí. Os solteiros todos querendo, e os casados querendo escutar a Como é história. Pastor, então eu vou perguntar, eu vou introduzir como é que foi que o senhor conquistou a irmã Kézia. Mas deixa eu falar primeiro, até que eu fique mais recuperado, assim, quanto à questão profissional e acadêmica. Nós estamos vivendo um tempo que o mundo virtual oferece muitas facilidades. Mas é muito digno quando alguém chega a um posto, chega a uma posição e houve um verdadeiro esforço. Porque para se fazer um trabalho hoje, vai na internet às vezes, não é? Se imprime lá e se pede a Deus que o professor não pergunta o que está lá. Isso não é bom, né? Isso não são sementes para uma vida profissional. Não conseguirá numa concorrência, né? Como posso dizer? Isso. Ser um dos melhores, porque não se preparou. Isso. E eu, meditando na palavra e pensando nessa pergunta, eu me lembrei daquele texto de Provérbios 8, onde fala da sabedoria, que ela clama nas ruas, convidando as pessoas a buscá-la. É verdade que tem ali uma mensagem espiritual falando de que Deus é quem faz isso, Ele é a fonte da sabedoria, né? Mas vamos usar a palavra no seu termo literal. A sabedoria. Então, para que você sobressaia como alguém sábio na vida profissional, acadêmica, alguém capacitado, você terá que ter mais conhecimento, mais sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria diz assim: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Que a gente usa muito isso para orar de madrugada, né? E na minha infância e adolescência, isso para mim assustava, né? Tinha que acordar para orar de madrugada. Mas essa tarde vamos usar este versículo como para buscar a sabedoria. Então o jovem que quer ser bem-sucedido na vida profissional e acadêmica, se esforce para isto. Busque. Não faça uso só do virtual, do online, do que está aí mais fácil, né? É claro que isso é bênção também, não é? Nós estamos numa época que nos oferece acessos que antes não tinha e que são bons quando são bem usados, mas nunca de forma desonesta, nunca de forma querendo se sentir confortável e não olhando que amanhã você vai concorrer com pessoas que se sacrificaram, que se prepararam e que se capacitaram, e aí, como é que vai ser? Exato. Entendeu? E aí, existem outras facilidades, se você tem um QI, né? Mas quem lhe indique? Se você tem um peixe, né? Nós temos o dono do aquário, não é só o peixe, é o dono do mar nós temos. É verdade. Mas é tão bom quando não se precisa dessas coisas. Quando para chegar você não tem que estar com o apadrinhamento. Quando você chega com a ajuda de Deus e a capacidade que conquistou Com esforço, né? com esforços, estudando. E meu filho, meu amado filho, que sempre eu estou dizendo, rapaz, vai estudar. Às vezes ele diz assim, papai, essa semana é semana de prova, mas olha, eu vou fazer. Eu digo, rapaz, vai estudar. E ele diz assim, mas eu tenho uma mente fotográfica, papai. Mas papai, olha, eu realmente tire boas notas. Mas a que ponto você vai estar preparado para competir com alguém que cavou? Entendeu? Que foi mais além do que alguém que aproveitou as facilidades, o que estava mais acessível. Entendeu? Então, sementes para uma vida profissional acadêmica, e eu faço uso que manquer isso aqui. Vem com esforço, vem com vocês com sacrifício. E todos aqueles que chegaram de maneira honesta, não porque tinha o padrinho, porque tinha, mas chegaram porque lutaram, vão falar de um sacrifício que houve por trás. E aí, fica esse versículo com essa visão. A sabedoria está dizendo, eu amo os que me amam,
e os que de madrugada me buscam, me acharão. Amém. Vamos à vida afetiva. Vocês esqueceram da parte afetiva. Esqueceram já Não, com essa então- palavra? A pessoa que, como todo jovem, né, que sóbrio, sano, quer constituir a sua família, não quer viver aquilo que não é bom, que Deus falou lá no Éden. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Mas não é um versículo, mas alguém já disse, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E a Bíblia também diz que, às vezes, as expressões é melhor. Então, para que você não cometa um erro e depois diga, era melhor ter ficado solteiro, a análise de quem você vai escolher, o examinar, o estar observando, eu acho que é a primeira semente, a observação. Não é? Nunca o sentimento, a emoção, isso eu já ouvi um pastor dizer que é o que às vezes faz com que a pessoa cometa um grande erro, porque foi dominado pelo seu sentimento. E não tem que haver sentimento, pastor. Claro, acredito que é o primeiro sinal de que você pode tentar. Eu vou voltar aqui, deixa eu voltar a fita. O que tem que primeiro acontecer para que você observe é um sentimento. Sim. Não é? Um sentimento de interesse por aquela pessoa. Ele só não pode tomar conta das minhas ações. E aí não pode, porque quando a pessoa é dominada pela emoção, pelo sentimento, ela perde completamente a sobriedade, né? O equilíbrio, a razão. Mankésia sempre dizia isso. O amor é racional. E ainda hoje diz, quando está aconselhando alguma jovem, olha, o amor é racional. Mas ele é tão lindo. Mas o amor é racional. Não é? Não, mas olha, ele me trata tão bem. Mas não é só isso. Tem que analisar todas essas coisas. Então, e sempre observar. Eu acho que esta é a primeira semente que se planta para um relacionamento, um casamento futuramente feliz. Porque às vezes as coisas estão nos olhos, na vista, e a pessoa ainda insiste. Por quê? Não nos esquecendo do que a Bíblia diz quanto ao coração, né? Enganoso é o coração. Quem o esquadrinhará? Quem é que vai partir? Quem o conhecerá, né? Quem o conhecerá, né? E a expressão esquadrinhar é partir em quadradinho para ver pedaço por pedaço. Aí diz assim, eu, Senhor, né? O outro versículo diz, eu, Senhor, conheço os corações, sondo os corações. Então, para que a pessoa não erre. E depois pode acontecer alguma coisa, porque se um lado não vigiar, não continuar orando, não é? Os dois terão que, mesmo depois que haja o casamento, os dois continuar fazendo o que convém a quem quer a bênção de Deus, a quem quer continuar com a bênção de Deus. Porque alguém diz, mas eu casei na igreja, eu observei, era um moço crente, por que isso aconteceu? Porque em algum momento ele deixou de buscar a Deus, de orar, de vigiar, vem o desastre espiritual, né? Se você trocar de semente, se deixar de plantar o que vinha plantando, vai colher outra coisa. Não vai continuar colhendo a mesma coisa. Então, a verdade, jovens, é que a gente depende de Deus para tudo, né? A gente depende de Deus antes, durante, depois. Não tem como viver sem Deus. A gente precisa dele para plantar certo. A gente precisa dele para colher certo. E a gente precisa dele para desfrutar dos frutos. Amém? Amém. Glória a Deus. O senhor plantou, certo? Olha, pense numa rosa. Agora, a irmã Kézia foi dura comigo. E foi. Porque nós éramos muito amigos. E eu ia falar com ela e ela dizia assim, mas eu gosto de você como amigo. Eu gosto de você como amigo. Vamos ser amigo? Aí um dia eu me abusei e disse, amiga, eu não quero não, que eu já tenho. Mas aí o amigo foi. Um dia eu disse a ela assim, olha, eu conheci 2 jovens que não fizeram bons casamentos e depois estavam sofrendo. E numa conversa assim,
nós éramos jovens da mesma época, o rapaz disse para aquela moça: eu quis tanto casar com você, mas você era tão fechada, era tão... E eu lhe via assim tão difícil, que aí eu fiquei com vergonha e ela disse: mas por que não falou, né? Ele deveria ter falado, né? Sim. Que eu tive coragem. Aí eu disse isso a Késia, né? Eu disse assim: então você só me quer como amigo, mas você pode até ficar solteira se eu for o seu. Foi um santo remédio. Ela ficou pensando e depois pensou. Ela que disse, né? Ele é crente, ele é até bonito. Eu acho que eu tô gostando. E aí, irmã Késia? Conquistei. Não foi a assim? gente faz eu fiz uma análise, né, de várias coisas, assim. Eu olhei os prós e os contras, né? Então eu pensei assim, se as qualidades tiverem maior peso do que, né, as coisas que eu não admirava muito, então vale a pena, né? Agora, se as coisas que a gente não admira muito na pessoa tá acima das qualidades, aí não dá para seguir adiante, né? Então vocês jovens, quando for escolher uma moça para casar, também olhem assim, né? Se ela é uma boa filha, se ela trata bem os pais dela, né? Porque como ela tratar os pais, vai tratar você. As jovens também do mesmo jeito. Como você vê o rapaz tratar bem a mãe dele, ele vai tratar bem você. Se ele for grosso com a mãe, vai ser grosso com você também. Né? Então, tudo isso a gente vai analisando. E também a dedicação dele na igreja, já que vocês são crentes, né? Também tem que buscar um rapaz também que tenha o mesmo compromisso. Eu olhava muito isso, essa questão, né? Porque eu sempre fui muito envolvida na igreja, na evangelização. Então, eu sempre pedi a Deus: Senhor, eu quero um rapaz também que seja envolvido na tua obra, não é? Porque para eu seguir o mesmo caminho com ele, fazendo a obra de Deus. E o Senhor me concedeu. Não é? Agora deixa eu dizer os contra para, né, não ter interrogação. Não, Samuel, não, mas não é nada demais. Deixa eu só dizer. A gente dá valor às virtudes da pessoa. Né? Eu convivi muito com as pessoas de idade na igreja. Porque eu também tenho minhas falhas. Então, se ele for olhar para minhas falhas, ele ia casar comigo. Então, ela reclamava muito. Porque eu não gostava de tênis, não é verdade? Porque eu não usava jeans, porque eu não usava camisa de manga curta. Você ficava parecendo... Era os detalhes. Aí ela achava... Naquela época, graças a Deus, ela não me chamava de proatitas, né? Mas é uma benção, né? Aí ela pegou, aí ela disse assim, pronto. Aí quando a gente começou a namorar, foi a primeira exigência. Era, e eu querendo. O que é que eu ia fazer? Namorar. Disse... Olha, eu namoro, agora você vai ter que se, como é? Atualizar. Aí ela trabalhava lá no Tempo Central e comprou logo umas camisas de manga curta. Foi para eu não desistir de namorar com ela. Aí comprou calça jeans, comprou e eu gostava do cabelo para trás, assim. Aí ela disse que achava feio e mandou botar de lado. Até hoje. Mas sabe o que aconteceu? Logo depois, aí meus amigos me encontraram, não foi, disseram: mas Samuel, tu tá mais bonita. Aí eu gostei. Aí eu dei graças a Deus. Muito obrigado, meu amor. Porque você me mudou. Obrigado. Depois que eu casei, eu voltei de novo. Amém, pastor. Era isso que eles estavam querendo ouvir. Pessoal em casa. E, pastor, pra gente ir caminhando já pro final, né, assim, nesse sentido, qual a importância, pastor, nesse sentido de tudo que a gente viu hoje, todos os blocos que a gente teve aqui, conversando sobre a lei da semeadura, qual a importância da gente preparar a terra onde a gente vai plantar, pastor? Amém. Eu vou responder com um versículo que eu quero deixar para a meditação de todos que estão nos escutando, que diz a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 4, e o versículo de número 3. Uma expressão desse versículo diz assim: lavrem os campos não cultivados, para que não semeiem no meio dos espinhos. Amém? Quando nós observamos como o agricultor trabalha, o primeiro cuidado dele é preparar a terra, né? Arar a terra, limpar a terra. Muitas sementes estão sendo plantadas, e não só más sementes. Sementes até boas, mas às vezes o terreno não é bom, né? O coração não é bom. E acontece aquilo que Jesus apresentou na parábola do semeador. A semente era boa,
mas a terra não era boa. Algumas sementes caíram nas pedras, outras nos espinhos, não é? Outras vieram as aves dos céus. Então, nós precisamos preparar o nosso coração para Deus. Antes de qualquer coisa, confia ao Senhor as tuas obras, a Bíblia diz, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você confiar em Deus, quando você crer que fazendo as coisas conforme a vontade de Deus, tudo prospera, tudo vai bem, tudo dá certo. Eu posso lhe garantir isto. Eu trago essa palavra hoje para os jovens que aqui estão. Nunca queiram nada que comprometa a vida consagrada a Deus, porque não vale a pena. Jesus disse que vale a pena ganhar o mundo todo, perder a alma, perder a comunhão com Deus, não vale a pena. Então fica aqui esta palavra da parte do Senhor para todos nós. Lavrem os campos não cultivados, que antes de cultivar, antes de lançar sementes, que o terreno esteja limpo, que a vida esteja limpa, que a vida esteja santificada para Deus. Aí as sementes vão ser boas também, não é? E os frutos também vão ser maravilhosos e aí tudo dá certo. Mas ninguém que não tem um coração como uma boa terra pode ver boas sementes brotar, não é? Porque a terra não é boa. Então a terra somos nós, a terra é o nosso coração, a terra é a nossa vida. Como está a tua vida diante de Deus, para com Deus? O terreno aonde você vai semear, que é a sua vida, é um terreno bom? É uma vida aprovada? É um solo aprovado por Deus? Porque às vezes para plantar tem que primeiro ver se o solo, não é? Se o solo presta, se o solo está bom. E às vezes até se sabe as sementes, mas o solo não é bom. Até sabe quais são as sementes boas, mas o solo não é bom. O solo é a tua vida, que se estiver em pecado, se estiver longe de Deus, é por isso que muita coisa está dando errado na sua vida. É por causa da terra, do solo, por causa do teu coração. Mas faz uma coisa, aceita Jesus esta tarde, aceita Jesus, abre o teu coração para Cristo, para a palavra de Deus. A terra vai se tornar boa, aleluia! Deus transforma a terra e pode fazer o solo se tornar uma boa terra e aí as sementes vão frutificar, vão ser plantadas e encontrando um bom solo, vão crescer e dar fruto. Que Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida. E não esqueça, lavre a terra não cultivada, limpe, trate primeiro a sua vida, o seu coração, para que você não venha a semear entre os espinhos. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Irmã Kézia, Amém. Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na Rede Brasil, Senhor, no programa Espaço Jovem. Senhor, te louvamos por toda esta programação, que foi uma bênção, Senhor, para as nossas vidas e para todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, Senhor. Abençoa, Senhor, os dirigentes deste programa, o presbítero André, a irmã Camila, o pastor Samuel, a mim, que estivemos aqui participando, a irmã Elienay, os jovens, os músicos, os irmãos que estão trabalhando nos bastidores, a toda a equipe, Senhor, aqui da Rede Brasil. Recompensa os teus servos, Senhor, e continua usando para o louvor da tua glória. Faça isso. Ó, Senhor, que possamos guardar esta palavra no nosso coração, Senhor, e que possamos ter um coração que possa fazer brotar, Senhor, as boas sementes, Senhor. A semente da alegria, da fidelidade, do gozo, Senhor. Ó, Jesus, que possamos cada dia ser fiéis a Ti, Senhor, que possamos Te servir com alegria. Ó, Senhor, assumindo cada dia o compromisso, Senhor, de levar a Tua palavra, Senhor, de ser luz neste mundo, Senhor. E que possamos também plantar a semente, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor, nos corações que ainda não Te conhecem, Senhor. E que vidas possam, Senhor,
entregar-se para Ti, Senhor, nesta tarde, Senhor. Alcança aquele coração que está aí aflito, que está angustiado, aquele jovem, aquela jovem que precisa de um encontro contigo, Senhor, neste momento, Senhor. Trata, Senhor, com a sua vida, com o seu coração, Senhor, e que eles possam, Senhor, render a sua alma a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Programa abençoado, não é? Infelizmente estamos no final, mas nós queremos agradecer a você por estar ligado na Rede Brasil de Comunicação, estar conosco aqui no programa Espaço Jovem, que também é o teu espaço, não é? Deus abençoe em nome de Jesus a todos vocês. Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Deus abençoe a Rede Brasil de Comunicação cada vez mais. Glória a Deus. E vamos de hino, vamos de louvor com a cantora Elienay Silva. É assim, e vamos agradecer também, né? A nossa irmã Elienay. Deus abençoe a irmã Elienay. Muito obrigado pela presença, né? Amém, presbítero André. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor, presidente e toda a equipe da Rede Brasil. Foi uma alegria. Aprendemos mais da parte de Deus. Deus falou conosco e estamos saindo daqui regozijados. Amém. Agradecemos aos músicos da área 55. Deus abençoe. Amém, músicos. Glória a Deus. É isso aí. Queremos agradecer também ao pastor Samuel, a irmã Kézia, pela presença honrosa que estiveram aqui neste momento conosco. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Amém, presbítero André. Eu também gostei muito. Bom estar com esses jovens animados e nesse programa tão espiritual, né? Foi uma bênção da parte de Deus e eu sei que muitas vidas serão abençoadas, estão sendo abençoadas através de tudo que aqui podemos meditar juntos. Amém. Amém. Presbítero André, irmã Camila, foi um prazer muito grande participar nessa tarde. E todos os jovens, a irmã Elienay, os músicos. Quero agradecer ao nosso pastor Ailton, né, pela oportunidade e foi uma bênção. Agradeço. Amém. Vamos agradecer também a vocês, né? Setor 10. Amém? Amém. Ribeirão, amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos de louvor agora com a nossa cantora Elienay Silva. Graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, oh aleluia, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Declara que em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tu és bom. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo
todo fogo.